Oi, aqui é Angela Lins, estamos em Vendo no Escuro. Hoje a gente vai falar de uma coisa bem legal. É o incrível poder da mente. Efeito placebo. Se imagina na Segunda Guerra Mundial, você é um médico, está desesperado porque está cheio de paciente muito grave, com muita dor e não tem analgésico para todo mundo. O que você faz? Bom, você pode dar uma injeção de água com sal. Gente, mas injeção de água com sal não serve para nada, não vai curar a dor, não? 35% dos pacientes que receberam uma injeção de água com sal melhoraram da dor. Bem-vindo ao incrível mundo do efeito placebo, que na verdade mostra o incrível poder do nosso cérebro. Tá, mas o que é placebo? Placebo é uma substância que não tem nenhuma ação terapêutica. E o que seria o efeito placebo? É o efeito conseguido com essa substância que não tem nenhuma ação. Mas vem cá, se a substância não tem nenhuma ação, como é que você pode ter algum efeito de uma substância que não tem ação nenhuma? Porque na verdade o efeito placebo depende muito mais do contexto, do encontro terapêutico, do que a substância em si. O encontro terapêutico é, por exemplo, o encontro entre um médico e paciente, com seus rituais, símbolos e interações. O contato entre o médico e o paciente vai gerar tanto expectativas quanto condicionamentos. Então, o placebo tem muito a ver com expectativa e condicionamento. Tá, mas o que na relação entre médico e paciente pode gerar o efeito placebo? Vamos lá. Comunicação, tanto a verbal quanto a não verbal. A confiança e a empatia do médico, as atitudes e o entusiasmo do médico, a vontade de escutar e de responder o paciente, os métodos de diagnóstico e de tratamento que o médico vai empregar, a tecnologia, a aparência do local, o jaleco branco, o tipo de intervenção, se vai ser uma pílula, uma injeção, uma cirurgia, um creme, entre vários outros fatores. É importante frisar que o efeito placebo ele sempre vai estar presente na relação entre médico e paciente, seja o tratamento com medicamento real ou com placebo. E a gente também tem que lembrar que cada doença ela tem uma história natural. Quando você estuda o efeito placebo, você tem que sempre descontar o que já vai acontecer naturalmente com o paciente sem tratamento nenhum. Tá, mas essa interação entre médico e paciente, ela pode gerar efeitos ruins? Na verdade pode, e o nome disso é efeito nocebo. E quais são os fatores que influenciam no efeito placebo? Expectativa, por exemplo, se o paciente espera melhorar tomando medicamento, ele pode melhorar. Agora, se o paciente espera piorar tomando medicamento, ele também pode piorar, é o efeito nocebo. A memória ela pode agir de duas maneiras. Primeiro, o paciente pode lembrar que melhorou tomando aquele medicamento antes, e também ele pode lembrar que a dor inicial dele era bem mais alta do que era realmente. Então, se ele lembra que a dor inicial era bem mais alta do que a real, ele vai ter a impressão que ele melhorou, mesmo que ele não tenha melhorado nada. Desejo. Se a pessoa deseja melhorar, já é o início de caminho para o efeito placebo acontecer. Motivação. Uma pessoa mais motivada, mais otimista, ela tende a apresentar mais efeito placebo do que uma pessoa pessimista. Emoções. Normalmente o efeito placebo está relacionado a emoções positivas. Condicionamento. A pessoa pode já ter sido condicionada a melhorar com um determinado medicamento. Por exemplo, a pessoa toma um medicamento real uma vez, melhora. Toma uma segunda vez, melhora. A terceira vez que ela for tomar, ela vai melhorar. Só que e se da terceira vez for um placebo, ela vai melhorar? Vai, por causa do condicionamento. Sugestões. Quando o profissional de saúde ele sugere que um medicamento vai melhorar uma determinada condição, acaba que essa condição realmente pode melhorar. É o efeito placebo. O comportamento do médico. Normalmente um médico mais empático, ele é capaz de gerar mais efeito placebo do que um médico não empático. Quando a gente estuda o alívio da dor, como é que esses estudos são feitos? O analgésico ele pode ser aplicado de uma maneira aberta ou de uma maneira fechada. A maneira aberta é quando o paciente sabe que está recebendo o medicamento, ou por uma injeção, ou tomando um comprimido. E a maneira fechada?
Você coloca um acesso venoso e o paciente nunca sabe quando o medicamento está sendo administrado ou não. E o que os estudos de alívio da dor eles mostram para a gente? Que a aplicação aberta do medicamento funciona muito melhor do que a aplicação fechada. A visão da administração do medicamento e a sugestão feita pelo médico de que o paciente vai melhorar aumentam muito o efeito placebo. O poder de alguns analgésicos chega a dobrar quando eles são aplicados de uma maneira aberta e com a sugestão do médico. É importante lembrar também que, em relação ao efeito placebo, você tem os respondedores e os não respondedores. Normalmente, os respondedores eles podem ter a dor diminuída em 50% mais ou menos, enquanto que na média da população é uns 20%. Tem pessoas que são geneticamente mais predispostas a apresentarem efeito placebo. A experiência prévia do paciente também influencia muito no efeito placebo, ou seja, aquilo que já funcionou antes, a probabilidade é que volte a funcionar. Outra coisa importante a saber é que a analgesia, o alívio da dor, ela está muito relacionada a uma atividade diminuída em áreas do cérebro relacionadas ao processamento da dor. O cérebro ele tem regiões de processamento da dor. Quando essas regiões elas acabam sendo inibidas, você na verdade sente menos dor. E é isso que acontece muitas vezes no efeito placebo relativo à dor. Agora, saindo só da área de dor, indo mais para a área geral, os estudos sobre placebo eles mostram que a administração aberta do medicamento é muito mais eficaz do que a administração fechada para várias condições, como ansiedade, dor, depressão e doença de Parkinson. Para finalizar, mais algumas coisas importantes sobre o efeito placebo. Ele é um fenômeno real, que ocorre devido ao contexto psicossocial do encontro entre médico e paciente. Ele resulta de mecanismos neurobiológicos complexos, que envolvem neurotransmissores, como endorfinas, canabinoides e dopamina. Acontece com a ativação ou inativação de áreas específicas do cérebro. O efeito placebo não é capaz de curar uma doença, mas ele pode sim melhorar os sintomas da doença, como cansaço, enjoo, dor e mau humor. O efeito placebo é realmente fascinante e a ciência ainda tem muito a nos ensinar sobre ele. Bom, pessoal, isso é tudo. Nos vemos em breve em Vela no Escuro.